Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente pregando o dia 19 de fevereiro de 2016, sexta-feira. Mais uma semana se encerra. Vamos às movimentações do mercado. Hoje, novo dia morno no índice. A gente teve uma altinha de 0,16%. O candle de hoje novamente foi de pequena amplitude, mas nós estamos dentro de um processo corretivo. O mercado marcou topo nesse dia e agora vem fazendo um movimento corretivo com diminuição do volume. Ele é lento, ele não mostra que os vendedores estão no comando da situação, pelo contrário. Então, essa correção que o mercado vem desenhando é autista, no sentido que não mostra força para baixo. A gente tem como topo, como suporte, o topo aqui que foi rompido, um ponto crítico por volta dos 40.800. No momento a gente está no meio do caminho desse canalzinho de alta. Talvez o mercado insista no movimento de queda para buscar mais claramente esse suporte, se reaproximar da LTA, mas eu até estou achando que isso não vai acontecer. Se a gente for olhar no gráfico semanal, o fechamento da semana foi positivo. Já começa até a se desenhar um zigue-zague ascendente. Tá com cara mesmo que o mercado vai conseguir buscar as proximidades aqui dos 44 mil pontos. No gráfico do futuro, eu sempre acompanho o mini. O cenário também é bem tranquilo dentro do canal de alta que está se desenhando. A gente tem um movimento até mais lateral no mini índice. O pregão de hoje iniciou com um gapzinho de baixo. Ontem nós conversamos sobre esse retângulo que se estabeleceu. O rompimento desse retângulo para cima abriria espaço para um movimento de alta novamente em busca do topo do dia 17, e mais provável até seria o rompimento desse retângulo para baixo, e o rompimento dessa zona aqui abriria espaço para um movimento de queda em busca da média móvel de 200 e do suporte esperado aqui em 41.300. Reparem que o retângulo foi rompido, mas o candle que rompe esse retângulo não inspira força vendedora. E de qualquer forma, eu não gosto desses rompimentos crus. O que eu quero dizer com isso? É um rompimento que não vem associado a um setup, que usualmente é ou uma barra de ignição, uma barra elefante, ou o rompimento de uma linha d'água favorável, então, à direção que a gente está esperando, ou a formação de um primeiro movimento. O mercado até desenhou aqui um cenário de primeiro movimento, mas não é um primeiro movimento com características boas, essas sombras longas. Considerando que o mercado teria que fechar abaixo dessas mínimas aqui para gerar uma venda, a gente já ficaria relativamente bem próximo da média móvel de 200 do próprio suporte. Então, a gente não estava levando muita fé em movimentações direcionais no pregão de hoje. No Last Live, inclusive, foi o comentário de que hoje provavelmente a gente teria mais um pregão lateral indefinido, como a gente teve ontem, dia 18, só que um degrau abaixo. A gente não acertou inteiramente. O mercado veio lentamente fechando esse gap, chegou a romper a linha d'água, mas sem demonstrar força, sem com isso gerar um cenário claro para a entrada. E aqui no finalzinho do pregão, eu sinceramente eu não fiquei muito atento ao pregão hoje, eu não sei o que causou esta porrada de 587 pontos aqui, mas no final das contas não teve grandes efeitos. O mercado bateu nessa zona de resistência e respeitou. Com essa movimentação de hoje, a gente atualiza as linhas. E essa movimentação vai tornando mais difícil ainda, a movimentação de hoje, o movimento de queda forte. O mercado que está a fim de cair não faz esse movimento aqui. Então, minha expectativa para a semana que vem é de retomada do movimento de alta. Não sei se já na segunda-feira, mas é possível. O que eu gostaria de ver é o mercado firmando acima dessa zona de resistência que se desenhou por volta dos 42.300. O que eu quero dizer com firmar? Ele ia apresentar um zigue-zague acima desse ponto, um zigue-zague ascendente. Para mim já seria uma sinalização bastante consistente de que o mercado vai buscar o topo do dia 17. Provavelmente, se isso acontecer, ele rompe esse topo. No mercado americano, nós vimos o índice Dow Jones em cima da resistência da virada de janeiro para fevereiro, com candle que até
permitia a virada dos preços se houvesse a perda mínima. Essa perda aconteceu, mas o mercado não afundou. O mercado caiu e se recuperou, a gente teve uma queda de 0,13%. De novo, isso não tem cara de esse movimento não sugere que o mercado está a fim de mergulhar. De qualquer forma, a gente está em cima do topo e um novo sinal altista depende do rompimento dessa resistência. O S&P 500 futuro, mesmo cenário. No intraday, a gente desenhou um canal de baixa que está sendo respeitado. A gente pode fazer um pequeno ajuste aqui. E este é o canal que está sendo respeitado. A gente tem uma zona de resistência por volta de 1915. Se for rompida, provavelmente o mercado americano volta a buscar as máximas de ontem. E provavelmente venha a romper. A minha expectativa é que rompa, tá, essa resistência aqui. Mas isso é uma expectativa aguardando confirmação. Nós vimos que no dólar, né, que o dólar está bem confuso. E ele segue bem confuso. Uma movimentação lateral um pouco esquisita, não vejo nada muito consistente a ser feito em termos de posicionamento de swing trade, eu ficaria de fora. Não vejo um viés claro. A resposta fácil aqui é dizer, olha, se romper esse topo aqui, deve buscar o topo de janeiro. Se romper esse fundinho aqui, daí deve buscar o suporte do gap. Okay? Mas eu não vejo brecha clara para posicionamento. No intradiário, o dólar abriu acima da linha d'água e ali se manteve, foi desenhando um primeiro movimento respeitando o topo do finalzinho do pregão de ontem, né? O viés aqui era altista e o dólar chegou aqui, né? Mostrar o rompimento dessa zona de resistência, mas não foi um rompimento lá muito claro. A gente não chegou a dar call. O dólar acabou voltando para dentro, tá? Foi testar a linha d'água, não chegou a romper, teve uma movimentação lateral até que houve o rompimento da linha d'água aqui, tá? Então o dólar fechou com um viés um pouquinho mais baixista, percebe que as bandas se abriram, a média de 21 períodos virou para baixo, mas nada muito significativo, tá? Ponto mais importante desse gráfico continua sendo a faixa dos 3.986, que é um suporte importante. Se for rompido, daí é mais fácil para o dólar estabelecer uma movimentação direcional, daí no caso para baixo. O juro tentou esse movimento de alta, nada que motivasse operações. Hoje sofreu uma paulada para baixo, chegou a perder a mínima recente. Eu estou falando aqui do contrato DI, um F18. Eu acho que o juro também está meio complicado, é difícil de antecipar movimentos aí desse de trades, ficaria de fora. Indo para as ações, a Vale apresentou uma recuperação hoje, né? Então ela está se mantendo rente essa zona de resistência próximo a R$9, próximo a R$9. Como eu mencionei nos outros faróis, provavelmente operações de swing trade já foram encerradas e agora a gente fica na espera para um novo rompimento dessa faixa dos R$9. O ideal é que demore um pouquinho mais, né, que a Vale ande de lado mais um pouco para essa média subir, os preços descansarem e a gente poder ter novos sinais bacanas. A Vale 5 chegou a gerar para nós uma operação, a Vale 5 e a Vale 3 no intradiário. A gente comentou no início do dia que a gente tinha esta cunha. Primeiro que o mercado perdeu essas mínimas logo na abertura e não afundou, isso já foi um sinal por si só bem interessante. Daí houve o rompimento da cunha e o rompimento da linha d'água, que não foi acionado. Esse foi um primeiro movimento com as bandas estreitas. Quando houve o rompimento aqui, né, a gente mencionou, cara, se romper aqui, provavelmente o mercado dá uma puxada para buscar o topo da cunha. Essa aqui é uma cunha descendente com padrão altista. E o mercado realmente deu uma bela pancada. A Vale fechou, inclusive, bonitinha, mas não para se montar posições de compra, tá? BRAP anda junto, tá? Eu vou parar de acompanhar a BRAP mais de perto até que ela produza o rompimento aqui da faixa dos 4,25, daí vale a pena a gente voltar a acompanhar ela. Petrobras, aparentemente me esqueci de falar de Petrobras no farol de ontem, perdão, ando com a cabeça meio cheia.
Mas o que a gente diria é que ontem ela bateu nessa faixa de resistência da congestão dentro de um viés baixista. Venho dizendo ao longo desses últimos faróis que a Petrobras tem um gráfico de viés baixista, não é um papel que eu abriria compras, tá? A não ser que consiga romper essa resistência com força. Não aconteceu ainda. Daria até para se arriscar numa venda na perda da mínima de ontem no pregão de hoje. Deixa eu ver se isso ficou... tá na lista de trades, tá, com uma correção baixista, tanto a PTR4 quanto a PTR3, mas não tá com nenhuma nota mais significativa. Seja porque no intraday a gente tem toda uma zona de suporte que hoje está sendo testada aqui na PTR4. Tá? Tem vários níveis de suporte para incomodar o movimento de queda. Mas enfim, a expectativa é de queda na Petrobras e o que a gente aguarda ansiosamente é o rompimento desse suporte ou o rompimento dessa zona de resistência, tanto na PTR4 quanto na PTR3. Ambev, dia meio neutro, uma variação negativa, mas um candle vazado. Minha expectativa ainda é de um movimento de alta para testar mais claramente essa zona de resistência e possivelmente romper. Quando a gente tiver o rompimento dessa faixa aqui na Ambev, a gente vai ter um bom sinal para compra. Tá? O semanal da Ambev está bonitinho. Tem uma barra de ignição, um respiro, e agora a gente aguarda o rompimento a superação da massa dessa barra de ignição já seria um gatilho de entrada que, na verdade, até, deixa eu corrigir, na primeira semana de fevereiro já teria até acionado. Tá, então, altista para Ambev. Setor de cirurgia, Gerdau não faz nada de muito interessante, provavelmente a gente vai ter um movimento meio lateralizado. A CSNA me parece mais interessante, se não fosse essa média móvel de 200 aqui. Por que ela está mais interessante? Porque ela já rompeu uma zona de resistência importante, enquanto que a Gerdau tem a zona do fundo de agosto e do fundo de dezembro aqui ainda para ser rompida. Dependendo do caso, se a Gerdau conseguir romper bonito aqui, ela possa até ficar mais interessante que a CSNA, porque ela não teria a média móvel de 200 como obstáculo, como tem a CSNA aqui. Mas a curto prazo, no atual momento, a CSNA está se mostrando mais forte. Tá? Mas não é ponto para entrada ainda. O papel provavelmente vai desenvolver um pouco mais o movimento lateral aqui, fazendo às vezes de um pullback. E os em Minas... quase tocou o suporte ali do fundo de fevereiro. É uma vez que tem um viés bem baixista. Setor bancário, Bradesco não fez nada demais hoje, segue atuando bem próximo aqui da resistência. Eu ajustei a linha de resistência para 20 com 22 aqui no fechamento do dia 17, e um trade na ponta compradora para o rompimento tem que conseguir fechar acima dos 20 com 75 aqui. Tá? Então a gente aguarda esse rompimento que ainda não ficou claro. Itaú pagou provento hoje, então aparece um movimento de queda que na verdade não foi bem assim. Se a gente ajustar o gráfico, a gente vai ver que a gente teve na verdade um dia de alta, mas eu gosto de manter o gráfico não ajustado e eu sigo aguardando o rompimento deste topo aqui, na verdade da máxima do dia 17, para cogitar a operação de compra nesse ativo. Banco do Brasil segue sendo o papel mais fraco, deixa uma sombra superior, corpo pequeno, talvez venha bater no suporte aqui em 12,60, quiçá romper esse suporte. Outros ativos, BBSE3, dependendo da forma que o sujeito trabalhou stop numa eventual compra aqui no dia 17, que tinha sinal de compra, ele foi estopado, tá? Porque o mercado perdeu a mínima do que rompeu e chegou a trabalhar abaixo dos 23,70, tá? Uma beliscadinha aqui, mas conseguiu fechar acima da faixa crítica de 24. É um processo de pullback, é o que tudo indica, o volume está decrescente. Tem um mínimo de candles que são 3. Gostaria que tivesse tido mais volume no pregão de hoje, mas daria para buscar uma reentrada na superação da máxima, tá, do candle de hoje, para quem se interessa pelo ativo e foi estopado. Tá, então, para mim, BBSE3 continua interessante. Braskem chamou bastante atenção ontem com uma barra de ignição que foi acionada hoje. O papel caiu 2% e pode até cair mais, mas a operação é válida e correções devem ser encaradas como oportunidade. Mas não acho que vale a pena entrar agora, né? Se já não entrou,
deixa para ver se o papel corrige um pouco mais próximo do suporte aqui em 24,15, 24,20. É possível para eu chegar lá e conseguir um preço melhor. Quem já entrou está com o stop abaixo dessa mínima aqui. E o viés é altista. Tá? Deixa eu voltar para a lista certa. Hoje é dia 19. CL3. Quando a gente parou de olhar para ela, ela disparou, preencheu esse gap, né, e agora está indicando continuidade do movimento de alta. Apesar de, no gráfico diário, não ter dado uma brecha muito clara para a entrada, a gente viu hoje no intraday 2 pontos de entrada, né, um rompimento de linha d'água a favor do viés, interessante, acionado aqui depois das 10h15 da manhã. Na verdade, esse candle iniciou às 10h15, então foi depois das 10h30, na superação dessa máxima, e depois esse primeiro movimento. O papel conseguiu fluir bem. Eletropaulo teve um movimento de queda significativo hoje, 5,6%, e testa agora aquela zona de resistência dos 8,44, 8,45, que há pouco foi rompido. O papel continua com caráter bem altista. Os preços voltaram para o patamar de suporte, agora a gente acompanha de perto esse papel na expectativa de formação de um sinal de reversão, que poderia ser usado para entradas. Para mim já era entrada no fechamento aqui do dia 17, e aqui, se tiver algum candle de reversão, vai ser mais entrada ainda, com stop abaixo da mínima desse candle que rompeu. Okay. PRML rompeu no dia 15, essa faixa de resistência, parece um cup and handle, né? E vem fazendo um movimento corretivo desde então. É um pouco incômodo essa correção que veio até aqui, mas ela não está fora do script. O que não pode é fechar abaixo dessa mínima aqui. E se a gente considera que esse aqui é o topo mais recente, que tem mais apelo à memória do mercado, tá? Não está fora. Ok, essa correção aqui. Então a gente tem um Dragonfly Doji no pregão de hoje, a superação da máxima permite entrada na ponta compradora, e o stop deve ser trabalhado abaixo da mínima do dia 15. Tá? Esse papel tem potencial para buscar o topo de dezembro lá em 11,20. Even. Tivemos compra em Even no dia 16, fez um candle feio no dia 17, mas vai fluindo favoravelmente. Já conseguiu oferecer 5,3% de alta desde o rompimento, que cumpre com folga aí. Alvo por volatilidade, o papel tende a continuar esse movimento de alta, tendo como alvo a faixa de 5,12. Eu mencionei Gol ontem. Ela poderia, né, na superação da máxima de ontem, gerar um movimento mais forte. Isso não aconteceu, a gente teve um candle ainda menor, baixíssimo volume. Eu já fico desinteressado na Gol. Gostaria de ver um candle mais amplo aí para sinalizar que o suporte está sendo respeitado e que ela pode voltar às máximas aqui de fevereiro. Tá? Então deixa eu go para lá. Mag3. Mag3 não tem tanta liquidez assim, mas do pregão de hoje é o papel mais bonito na minha leitura. Está rompendo uma congestão entre 12,95 e 14,95. Rompe com um bom volume, apesar de que o volume alto dela não é tanto, né? Hoje foi quase 2 milhões de volume, enquanto que a média é 1,2, vamos botar assim. Mas é uma compra, tá? É uma compra que pode ser trabalhada, e esse papel tende agora a buscar o topo de 2015 lá em 17,25. Mills 3, a gente teve um trade há pouco em Mills 3, né? Entre o dia 15 e o dia 16, o papel agora corrige até de forma intensa, né? Se o sujeito buscou um alvo mais longo e tinha o stop abaixo aqui da mínima do candle que rompeu, continuando a operação, e os preços se aproximam até de um stop. Está no limite da correção aceitável para esse movimento aí da Mills 3. A gente tem que ver se na segunda-feira o papel consegue reagir. Se ele conseguir reagir, tá, idealmente com candle de força, que venha buscar fechar próximo aqui dos 2,78, a gente pode cogitar a reentrada. Tá? Mas se o papel continuar o movimento de queda, perder essa mínima, vai ficar meio complicada a situação. Tá?
Então vamos ficar atentos a MIUS3. MRV3, mencionamos o papel ontem, ele acionou o cenário de alta pela superação da máxima de ontem, o volume segue crescendo, é um padrão altista, e hoje ofereceu uma alta de 3,5%, tem condições de buscar o topo de 2013 lá em 10,50, um mastro de bandeira. Vou até fazer a projeção aqui do mastro de bandeira, a gente pega esta perna e projeta a partir deste fundo, o alvo ficaria em 10,15. Outro ativo que chamou bastante atenção hoje é RADL3. Tá? RADL3 conseguiu romper a resistência dos 44,50, tá? Que é uma resistência importante, é um topo histórico, isso dentro de um padrão de alargamento reto, dentro de uma forte e longa tendência de alta. Eu mencionei que uma vez que o papel rompesse seria compra, e é compra. Também tem o rompimento de um mastro bandeira. Uma coisa que eu não gostei é que rompe um tanto distante da média móvel de 21 períodos, mas nem tanto por isso, principalmente porque o volume está decrescente nesse rompimento. Então não tem como dar uma nota muito alta para esse rompimento. Eu ficaria muito atento a um pullback que venha acontecer de imediato depois de uma tentativa de alta. E se fosse entrar aqui, eu entraria com uma posição menor. Tá? Não entraria com uma posição grande, levaria essa posição, sendo ela menor e sendo rompimento de topo histórico num cenário de mercado no geral, que no momento é altista, eu deixaria esse papel fluir para compensar uma posição menor. E se o papel vier fazer uma correção legal e permitir uma reentrada, a gente pode colocar mais dinheiro na situação. Agora repara que no semanal também está rompendo, tá? Então parece valer a pena. CER3, nós chegamos a comentar esse papel ontem, estava em cima do suporte do fundinho anterior, próximo da média móvel de 21 períodos, próximo da LTB rompida, que agora deve funcionar como suporte. Faltava o toque na média móvel de 21 períodos, esse toque aconteceu hoje nesse candle que tem coração autista, é um martelo. Superação da máxima de CER3, abre espaço para um movimento de alta, tem aí possibilidade fácil de uns 10% para buscar os 8,70, tá? Dá para buscar a operação aí. E por fim, se eu não esqueci de nada, Vivit4, que já nos deu uma sinalização de venda por essa estrela cadente em cima da LTB desse canal de baixo, chegou a subir ontem, hoje dá um novo sinal vendedor, perda mínima seria mais um sinal de venda, eu só não estou colocando de novo aí na lista de papéis, porque em tese já teria uma operação aberta. Então, isso que nós vimos foi o que aconteceu de mais interessante no pregão de hoje, na minha leitura. Eu fico por aqui, desejo a todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.